Oi para todo mundo, aqui é a Aline Castro e esta é mais uma Pílula de Sobrevivência, aquele conteúdo mais curtinho que eu produzo de vez em quando para dividir reflexões, dicas, ideias que podem potencializar a comunicação no setor público. Pessoal, eu tive no fim de abril desse ano, agora 2024, em um evento muito legal em Florianópolis. Eu acredito que muitos de vocês conheçam, talvez muitos, inclusive, estiveram lá comigo. É o RedesWeGov. E eu fiz parte de um painel que teve como tema central a construção de redes colaborativas na comunicação pública. E aí eu já estava com a ideia mesmo de gravar algum conteúdo aqui para o podcast sobre o que eu apresentei nesse painel. E isso se somou aos fatos recentes, à tragédia no Rio Grande do Sul. Com certeza todos vocês estão acompanhando com o coração super apertado, assim como eu. E a gente está vendo muita tristeza, mas a gente também está vendo muita solidariedade, muitas redes se mobilizando para resgatar, para ajudar as vítimas dessa tragédia. Então eu pensei em amarrar um pouquinho todos esses assuntos para falar sobre colaboração, sobre como a ação humana conjunta pode ser super importante para a gente alcançar os resultados que a gente almeja. E eu vou trazer um pouquinho desse conteúdo a partir de 4 ideias principais, ok? Então vamos lá, gente. A primeira ideia não foi apresentada por mim, eu dou todos os créditos à Tassiana Gisel, que é secretária de comunicação do Conselho Nacional de Justiça. Eu tive a honra de estar do lado dela, a gente dividiu esse painel e ela nos trouxe dados de campanhas recentes que o Poder Judiciário desenvolveu, que não ficaram só nos muros do CNJ. Então, houve muita adesão de várias instituições, prefeituras, órgãos dos diferentes poderes, terceiro setor, grupos de comunicação, pessoas públicas, celebridades, enfim. As campanhas ganharam, com toda essa adesão, muito mais visibilidade, muito mais alcance, lógico. Então, a ideia é a gente pensar cada vez mais em investir em parcerias mesmo institucionais. Muitas das nossas causas são as mesmas, né? As nossas instituições muitas vezes estão ali envolvidas em causas semelhantes. Então, por que não somar? Por que não pensar num conteúdo conjunto para que a gente possa alinhar os discursos e competir menos pela atenção das pessoas? E, claro, com isso também favorecer o algoritmo, né? E assim alcançar ainda mais pessoas. Bom, agora as parcerias que a gente pode desenvolver, elas não precisam ser só entre as nossas instituições. É muito legal a gente começar a pensar em parcerias com pessoas. Tem dados que comprovam, né, pessoal? E a gente pode falar isso, acredito, por experiência própria, que pessoas confiam muito mais em pessoas. Então, se uma determinada informação ou recomendação vier de uma pessoa, tem muito mais chance de você ouvir do que se vier de uma empresa, por exemplo. E se essa pessoa, tem dados que comprovam, né, que se essa pessoa for um amigo ou um familiar, as chances de você dar crédito é ainda maior. Qual o ponto? A gente pode e deve continuar fazendo as nossas campanhas, lógico, investir nessas parcerias institucionais, como eu falei, ter um design caprichado, fazer campanhas realmente muito estruturadas e muito profissionais. Porém, as pessoas vão continuar sendo os melhores canais que a gente pode usar. Então, dito isso, a segunda ideia é a gente fazer uma comunicação mais colaborativa, pensando em estratégias de UGC. O UGC é a sigla em inglês para User Generated Content, né? Tem muita marca usando isso já faz tempo. Seria a gente pensar em meios de incentivar a geração de conteúdo por usuários. E eu não estou falando de influenciadores, eu estou falando de pessoas comuns mesmo. Por quê? Porque são as pessoas comuns que vão ter o ticket de entrada, digamos assim, para furar certas bolhas. Não somos nós com os nossos perfis institucionais, talvez não sejam nem as celebridades ou os creators com 1 milhão de seguidores que vão fazer algumas pessoas mudarem de ideia. Então, se a gente tiver alguma chance de
conscientizar a respeito de causas, né? Principalmente nesses tempos tão polarizados, eu acredito que quem tem mais chance de fazer isso são as pessoas comuns. Vejam, eu não estou falando de remunerar ninguém para fazer isso como as marcas fazem. Eu penso mais mesmo da gente criar experiências significativas, né? E então pedir para que as pessoas, na verdade, sugerir que as pessoas compartilhem isso com a própria rede. A gente pode fazer isso com doação de sangue, com iniciativas de solidariedade, como a gente está vendo, campanhas de vacinação, com os próprios eventos e por aí vai. Bom, a terceira ideia tem a ver com essa segunda, porém é fazer isso offline. Então, vamos supor, chegou uma demanda de uma campanha para você aí no seu departamento de comunicação. Ao invés de você sair planejando seu post, seu Reels, seu vídeo, seu cartaz, para pensar primeiro quem são as pessoas que mais se relacionam com o assunto da campanha. Então, se for, sei lá, uma iniciativa para incentivar a separação do lixo reciclável, deve ter gente dentro da sua instituição que se identifica com essa causa. Então, será que ao invés de você pensar num cartaz que você vai colar ali do lado da lixeira, será que não pode ser mais legal você trazer essa pessoa e pensar numa ação junto com ela, de ir nos locais de trabalho e ela olhar no olho do outro colega e sugerir, né, fazer um lembrete que haja a separação correta do lixo, por exemplo. Então, é a gente pensar quem são as pessoas que podem aderir à nossa causa e chamá-las primeiro. E a gente pode chamar tanto para ouvi-las, né, convidar elas para participar da concepção da campanha, como para ajudar na campanha em si, nessa linha de frente da comunicação. E aí, nesse caso, os nossos canais entram mais como um reforço mesmo, mas as pessoas seriam os principais canais de determinada ação que a gente for desenvolver. Por fim, gente, a quarta ideia é a gente pensar em quais equipes a gente pode formar dentro da nossa organização. Quem me deu esse insight foi o Daniel Costa no livro Vamos Conversar, que eu já indiquei algumas vezes aqui no podcast. Tem um trecho do livro que ele fala que, em geral, quando a gente pensa em equipe, a gente pensa num chefe, né, com pessoas subordinadas abaixo dele. Então, a gente pensa nessas caixinhas e as nossas organizações têm várias dessas caixinhas. Porém, a gente se esquece de uma coisa super importante, né, que a organização como um todo é uma equipe, é uma grande caixinha. E a gente precisa fazer as pessoas lembrarem disso. Os líderes, né, os chefes dessas várias caixinhas, eles próprios também formam uma grande equipe. A liderança precisa ter esse senso de equipe. E existem outras tantas equipes possíveis que podem ser formadas dentro da nossa instituição, seja por projetos, por afinidades, por tempo de casa. Então, sei lá, os novos servidores podem ser uma equipe, quem está prestes a se aposentar, outra, quem pratica um esporte, quem faz parte do coral, quem se identifica com comunicação, e aí você pode montar um programa de influenciadores internos, por exemplo. Quando a gente cria espaços para que essas equipes não óbvias nasçam, a gente suaviza aquela coisa que eu tenho certeza que acontece aí na sua instituição também, que são as ilhas, né? Então, a gente constrói pontes entre as unidades, a gente diminui a competição, a gente melhora a comunicação, né, e a colaboração interpessoal também. Bom, as equipes não precisam ser feitas só dentro dos muros da nossa organização, né? Sei lá, a Justiça do Trabalho, por exemplo, ela pode ser uma equipe, as organizações de um determinado estado podem se juntar para formar uma equipe para uma determinada causa. E se essas equipes tiverem alguém, que no caso eu espero que seja você, profissional de comunicação, alguém que vá impulsioná-las, que vai dar uma identidade, um propósito, uma causa, que vai ajudá-las a se organizar e dar um meio de conexão, essas equipes podem fazer muita coisa e transformar o mundo. Essa, inclusive, gente, é a essência do livro Tribos, do Seth Godin. Vou deixar na descrição do episódio mais essa dica de leitura para vocês. Nesse livro, ele nos inspira a liderar esses movimentos de construir comunidades. Bom, gente, eu espero que as 4 ideias tenham sido úteis, principalmente para a gente jamais esquecer de que juntos somos mais fortes. Aristóteles disse que o todo é maior do que a simples soma das suas partes. Gosto muito dessa frase. O que ele quis dizer, né? Um grupo de 4 pessoas não é só um mais um, mais um, mais um. É muito mais, porque um pode potencializar a ação do outro, um pode potencializar o que o outro tem de melhor.
Eu espero que você seja essa colinha que vai fazer uso das suas melhores habilidades e estratégias de comunicação para unir pessoas, unir projetos, unir instituições. Então, não se limita a fazer post por aí, não. Comunicação vem de comunes, que é dever de unir. A gente tem muito mais poder nas mãos do que a gente pode imaginar. Eu deixo para vocês um fraterno abraço com energia para a gente reconstruir juntos e principalmente para a gente fazer as mudanças necessárias juntos. Um grande beijo e até a próxima pílula ou episódio do podcast Comunicação Pública Guia de Sobrevivência.